Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico. Eu sou Wilson do Amaral e quero convidar você para refletir comigo sobre versículos famosos da Bíblia. Escolhi Gênesis 2:7 por se tratar de como a Bíblia descreve a criação do ser humano como coroa da criação. O versículo diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quem lê a narrativa da criação de Gênesis capítulo 1 pode perceber que o capítulo 2 repete e detalha a criação do ser humano e o distingue das demais criaturas da terra. O escritor bíblico compatibiliza o surgimento diferenciado do ser humano com o propósito para o qual ele foi criado: ser uma criatura à imagem de Deus e sujeitar a terra e dominar as outras espécies, como Deus havia planejado. Gênesis 1, 27 e 28. Em relação às outras espécies, a criação do ser humano tem grandes semelhanças e as maiores diferenças. Vejamos as semelhanças. Todos os seres provêm de substâncias encontradas na natureza: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, e em cerca de 99% do corpo humano estão presentes. No 1% restante, há traços de potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e mais 50 elementos químicos aproximadamente. O ser humano e os animais vertebrados possuem 11 sistemas em comum: o cardiovascular, o digestivo, o esquelético, o muscular, o nervoso, o respiratório, o urinário, o endócrino, o linfático, o reprodutivo e o tegumentar. Além disso, o envelhecimento e a morte física são comuns a todos os seres. A partir daí, são apenas diferenças. Deus formou o ser humano do pó da terra, mas o fez pessoalmente, de forma distinta dos outros seres vivos, como um oleiro molda o barro e lhe dá forma, para atingir seus objetivos divinos. O fôlego de vida que os seres vivos receberam foi coletivo e impessoal, mas ao dar fôlego de vida ao ser humano, Deus o constituiu à sua imagem e semelhança. Bruce Vlatic comenta: juntamente com o restante das criaturas, os seres humanos têm ímpetos e apetites para o alimento e o sexo. O que distingue a humanidade dos animais é a imago Dei, a imagem de Deus, e um apetite emocional em direção a Deus. Anthony Huckman comenta: a imagem de Deus no homem deve ser vista como envolvendo sua estrutura, seus talentos, capacidades e dotes naturais e seu funcionamento, suas ações, relacionamentos com Deus e com outros e o modo como usa seus talentos. Ainda que haja algumas competências e habilidades semelhantes às dos animais, e às vezes até bem menores, o ser humano foi construído para compreendê-los, estudá-los, gerenciá-los, gerenciar a flora, e não para ser identificado como sendo um animal, especialmente por ter sido criado para interagir com seu Criador, coisa que os animais não fazem. Há muito mais a falar das semelhanças e diferenças. Entretanto, o que deve ficar registrado é que se a humanidade não é como estava prevista desde os primórdios de sua história, isto se dá não por criação defeituosa, mas por rebeldia humana em querer viver à parte do comando pessoal de Deus. Foi o mau uso do nosso arbítrio que nos fez perder a comunhão com Deus e utilizarmos nosso ser para agir como animais irracionais, idolatrar a nós mesmos, viver sob ansiedade constante, promover guerra e viver em angústia de alma. Mas Deus dá o remédio. Se nossos primeiros pais caíram da graça, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio até nós para nos levar de volta à graça de Deus, pois a Escritura afirma que todo aquele que nele crer em Cristo, seja perdoado e trazido de volta ao comando de Deus, que não apenas nos salva de nós mesmos e do pecado que nos assedia dia e noite, mas nos dá uma nova visão de mundo pela qual nós podemos glorificar o seu nome.